3, 2, vamos pular, vamos pular. Eu ia cantar Plutiplatz. É que é da nossa época, não sei se você vai lembrar, mas a Carol lembra. Claro que eu lembro. Mas enfim, hoje o assunto não é pra falar do que é da nossa época, do que é da sua época. Mas se você quiser contar qual é a sua época, já pode falar aqui pra gente. A gente vai falar de um assunto que a gente pouco fala neste canal, né? A gente fala muito sobre cores, mas pouco sobre neutros, né, Cá? Verdade, né? Coitado dos neutros. Vamos dar atenção a eles. Então segura aí que tudo que você queria saber sobre as cores neutras vai rolar hoje. Ó, e antes da gente começar, vamos fazer uma coisa que a gente não faz tempo, Cá? Porque tem gente chegando, né? Vamos nos apresentar. Eu sou Carlinha. Eu sou a Carol. Yes! E somos uma dupla praticamente dinâmica. Não é o Batman e o Robin, mas é uma dupla que funciona. Somos assinatura de estilo e se você chegou até aqui, a gente espera que você continue. Vamos fazer o nosso melhor, né? A gente tem feito nos últimos anos. É verdade. Bom, como a Carol já adiantou, hoje a gente vai falar de neutros. Sim, porque nem só de cores coloridas vive o universo das cores, não é? É isso mesmo. E muita gente acha que gostar de neutros pode ser preguiça, pode ser se acomodar dentro de uma zona de conforto. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que não necessariamente. Os neutros podem sim ter a sua graça, a sua criatividade, a sua interessância. E mais do que isso, às vezes o estilo da pessoa tem a ver com cores neutras. Exato. Né? Porque normalmente quem prefere tons neutros tem uma preferência por ser mais discreto, mais elegante, de chamar menos atenção. Normalmente são pessoas que têm uma coisa de praticidade, né? Então tem algumas coisas que fazem com que você prefira tons neutros e não tem nada de errado com Tá isso. tudo ótimo, tá tudo bem preferir neutros e não preferir cores. Mas para você saber se você de fato prefere ou se é apenas uma muleta, é importante conhecer e entender como que eles funcionam, como que você manipula pra fazer o quê? Uma escolha muito acertada, não é mesmo? Exatamente, porque eu acho que rola uma confusão, cara, de neutros e básico, assim. As pessoas acham que se ela gostar de neutro, ela é muito básica e que isso tá errado. Até porque isso é outra coisa, é um outro mito, gente. Você pode ter o estilo básico e também tá tudo bem. O importante é isso que a Carol falou, é você entender se isso de fato é uma escolha ou se isso é uma muleta. E é por isso que a gente tá aqui toda semana para te dar essas ferramentas de autoconhecimento. Então, Só uma observação aqui, como já diria a assinatura de estilo que você acabou de conhecer, ser estilosa não é ser necessariamente diferentona. Tem vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui. e se você chegou hoje aqui, eu esqueci de falar no início, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo que precisa saber mais sobre neutros. Combinado? Então vamos começar? Parte prática da coisa? Eu vou começar com uma entrevista. Uma entrevista? Como assim, gente? Vai. Isso não estava no roteiro. Vou entrevistar a Carlinha e perguntar para a Carlinha: Carlinha, quais são os seus neutros favoritos? Ah, então vamos lá. Os meus neutros favoritos são neutros que eu posso chamar, assim, por exemplo, de naturais. Acho que tons naturais é uma boa definição. Eu tendo a gostar de cores neutras que eu consigo enxergar na natureza. Então eu gosto de tom de areia, tom de terra. Então eu diria que os meus neutros são os tons mais terrosos. Como eu disse, areia, cru, bege, marrom. Esses são os meus neutros nude. Né? Bege é nude, mas enfim. Na minha época era bege, gente. Fazer o quê? Então é isso. Acho que esses são os meus neutros favoritos. E os seus? Os meus, eu vou usar o mesmo raciocínio, só que ao contrário. Que são os neutros que a gente encontra na cidade, na coisa meio urbana. Então, os meus neutros preferidos são preto, branco e grafite. Não cinza mescla, grafite. Aquela coisa meio concreto queimado, meio chão de asfalto, assim, sabe? Exato. E aí vale a gente dizer isso também, gente. Os neutros têm a sua cartela, né? Assim, não é só preto e branco neutro. As pessoas tendem a achar que né? Preto, branco e cinza, vamos dar uma colher de chá. Não, gente. Todas essas cores que são mais discretas, mais... como é que a gente pode definir? Eu diria comuns. Mais comuns, exato. Menos aparecidas, a gente pode considerar como uma cor neutra. E diferente do que também se pensa, não são mais simples de coordenar. É porque a gente tem essa sensação.
conta de justamente isso que a Carol falou. São cores mais comuns da gente encontrar. Então, o que a gente acha? Que a gente vai errar menos, que a gente vai chamar menos atenção, logo é mais fácil de coordenar. Se você coordena bem neutro, se você tem essa dominância, você vai coordenar bem cores. Resta saber o que você quer fazer, se você quer trabalhar com neutros ou com cores coloridas. Então, nessa primeira aqui parte, a gente pode até mostrar alguns looks aqui meus e da Carol, que vocês vão perceber que eu uso muito mais cores nessa pegada que eu falei, né? Então, tons que a gente chama de naturais, né? Essas cores mais de terra, de areia, de off-white, por aí vai. E a Carol usa muito mais branco, preto e cinza. Então, a gente pode até deixar aqui alguns looks pra ver qual você se identifica mais. E acho, Cá, que essa não é uma pergunta recorrente. As pessoas não fazem essa pergunta pra si mesmo, né? Não, qual é o seu neutro preferido, né? Acho que vale, então, você começar a observar isso. Não necessariamente em você, mas nos looks que você admira. Então, já vamos deixar aqui, comenta aqui embaixo, vamos deixar essa pergunta. Qual o seu neutro favorito? Certo? Eu queria partir para um segundo patamar dessa conversa. Tá chique essa conversa. Que é o seguinte, a gente falou aqui dos meus neutros, dos neutros da Calinha. Falou um pouquinho sobre as cores que são mais comuns a gente ver por aí. Que é o que a gente vai chamar aqui de neutros clássicos, digamos assim, né? Agora, existem uma série de outros neutros, que é o que a gente chama de neutros coloridos, que são o quê? Neutros com um toquezinho de cor, são versões amenizadas das cores que a gente está acostumado a ver por aí e que muita gente tem esse receio de começar a combinar. E elas são uma boa porta de entrada pra gente começar a se aventurar no mundo das cores. Então, quais são os neutros coloridos em regra? Então, por exemplo, isso aqui é um super azul. Mais um azul marinho, você classificaria provavelmente como um neutro. Dá pra ver? Um azul marinho bem neutro, né? Isso aqui, por exemplo, é um verde que a gente chama de verde militar, verde oliva, verde musgo. É uma versão mais amena do verde bandeira. Então, assim, é aí que a gente vai trabalhar com neutros coloridos. Então, o bordeaux com relação ao vermelho, o mostarda com relação ao amarelo, o ferrugem e o terracota com relação ao laranja. E assim a gente vai ficar aqui nomeando as cores do arco-íris até acabar. E aí eu acho que vale aquela provocação do início. Pensa quais são as cores que te representam. Tanto no teu estilo, na tua personalidade, no que você gosta de ver. Porque às vezes, gente, é difícil a gente falar, né? Ah, eu acho que tem a ver com a minha personalidade, tem a ver cores assim, assado. A gente sabe que não é um exercício simples. Mas pensa, faz esse exercício. Se você precisar escolher uma cor favorita, qual é essa cor? Depois que você escolher essa cor, o que ela é? Ela é neutra? Ela é colorida? Ou ela é neutra colorida? Isso também vai te ajudar bastante a começar a se conhecer e entender como você manipula essas cores. Porque o grande lance, né, Cá, é que as pessoas se sentem meio obrigadas a saber usar cores. E, gente, cada um tem o seu esquema, entendeu? Então, primeira coisa que você precisa entender é qual é esse universo que você gosta. E pode ser que você goste de tudo, e também tá tudo bem. Tudo ótimo, gente. Né? E você vai começar a manipular isso. O que é importante é você entender onde você se sente bem, onde você sente que você tá mais bonita, qual aquela cor que você recorre nos dias que você tá meio sem saber o que vestir, né? Isso pra gente é muito claro. Pra mim, assim, é muito fácil. Pra mim é o off-white, é o beijinho, é o nude, é aí que eu vou quando eu tô meio, tipo, não sei o que fazer. Então, pra mim, o neutro tem um papel bastante importante, apesar de eu ser uma pessoa colorida, né, Cá? Mas acho que você é muito mais do que eu. Mais neutra. É. Mais neutra, porque assim, não que eu não goste de cor, gosto muito, sou bem aparecida, tem essa coisa de tipo, caguei porque os outros estão achando, né? Coloco todas as cores que me derem vontade no dia, coloco. Mas no geral, se a gente for fazer aí uma análise quantitativa, digamos assim, eu uso muito mais preto, branco e cinza do que eu uso cor no meu dia a dia. O que não significa que esteja errado, que não significa que eu tenha que fazer uma coisa ou outra, porque ninguém tem que nada, gente. Todo dia a gente fala isso. Porque é pra entrar na cabeça de vocês. Você usa muito mais cores contrastantes do que eu, por exemplo, né? Então, é tudo isso, entendeu, gente? Então, acho que é um passo de cada vez. E aí, a terceira evolução disso é você entender que sim, a gente pode trabalhar com estampas mesmo gostando de neutros. O que a gente pode fazer? Escolher estampas neutras, como esta que estou usando, por exemplo. Quando a gente brinca que onça é neutro, é uma brincadeira que tem muito fundo de verdade. O que a gente gosta, como é que a gente... Bem científico, né, Cá? Exato, como é que a gente gosta de explicar essa neutralidade da onça?
Se você for uma pessoa que tem astigmatismo, por exemplo, ou se você tiver já com uma certa idade, tipo a gente, 40 e tal, blá blá blá, você vê de longe uma pessoa vestindo onça, o que vai imprimir? Que cor vai imprimir? Muito provavelmente um bege, um marrom, até um preto, que são o quê? Cores neutras! Então, assim, no meu caso, onça não é à toa a minha estampa favorita, é porque é uma estampa que imprime uma cor que é uma das minhas cores favoritas, certo? Já a dona Carol poderia dizer o quê? Qual a sua estampa favorita? Olha, eu diria que listras são minha estampa favorita. Listras especialmente em preto e branco e bem contrastante, como a Carinha já falou, tipo, uma listrona preta, uma listrona branca, que tipo, não tem dúvida de que temos ali, né, uma divisão bem clara e contrastante das cores. Mas acho que a gente pode pensar nas bolinhas também, quer dizer, bolinhas não, bolonas, né, porque pequenininha também não é comigo. Uma coisa que também apareça bem esse contraste das cores. Ou a bolinha preta no fundo branco, ou ao contrário. Funciona muito bem pra mim, porque me representa. Tem essa coisa, né, do urbano e de ser chamativa mesmo estando neutra. Exatamente. Então, gente, mesmo se você é uma pessoa neutra, não tem por que você se afastar das estampas, caso isso seja uma vontade sua. Então, eu já quero deixar aqui um desafio para todo mundo que tem medo de usar estampa, porque acha que é muito neutra, é muito básica, de falar pra gente o que vai usar de estampa e depois, se puder, postar lá no Instagram, se você não segue a gente ainda no Instagram, a gente vai deixar @ aqui e marcar a gente pra gente ver, certo? Certo. Então, ó, gente, a gente tem muito assunto pra falar sobre neutros ainda. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, se você quiser que a gente se aprofunde em alguma das coisas que a gente falou aqui hoje, comenta aí pra gente saber. A gente prepara uma segunda versão desse vídeo e até semana que vem.